Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 42, Tradição. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo a todos os irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também. Vamos lá. Entre as observâncias mais tenazes, mas tenazmente acentuadas, achava-se a da purificação cerimonial. A negligência das formalidades observadas antes de comer era considerado odioso pecado e que devia ser punido tanto neste mundo como no futuro. E julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. Esse capítulo vai falar muito daquela questão das cerimônias. Inclusive teve uma irmã perguntando sobre esse verso novamente, no vídeo que eu falei sobre comer carne de porco é pecado, se não é, se foi mudado, porque pegam principalmente esse texto em que os líderes religiosos ali queriam imputar um crime, um pecado aos discípulos porque eles não lavaram as mãos antes de comer. Para eles isso era visto como um pecado que merecia a destruição da pessoa, ou seja, muitas vezes a pessoa podia até morrer porque não lavou a mão antes de comer. Um crime odioso para eles, um pecado odioso. E nós conhecemos a história de Jesus, mas vamos nos aprofundar aqui nessa questão das tradições versus a lei que esse capítulo nos traz. A vida dos que procuravam observar as exigências dos rabinos era uma longa luta contra a contaminação cerimonial, uma interminável série de abluções e purificações. Muitas vezes aquelas pessoas que buscavam seguir a religião, tendo como base os líderes religiosos, aquele que eles pregavam, era uma vida de dura luta para estarem sempre puros cerimonialmente. Enquanto o povo se ocupava de insignificantes distinções e observâncias não exigidas por Deus, sua atenção se afastava dos grandes princípios de sua lei. E aqui nós já vemos um grande artimanha de Satanás colocar dogmas religiosos que vão totalmente contra aquilo que deveria ser o observado, contra aquilo que deveria ser o mais importante, que é a observância da lei de Deus. Eu e você temos de tomar cuidado com isso, de fazer com que dogmas, coisas que a igreja diz sejam mais importantes do que a própria lei de Deus. Ficar me importando com as tradições acima do que é a lei de Deus. A lei de Deus deve ser a base para a nossa vida e não dogmas que a igreja diz. A igreja diz assim, a igreja diz assado. Esquece o que a igreja diz e vamos ficar apenas com aquilo que a palavra diz, o que Deus diz. A lei de Deus está acima de qualquer outra coisa. Sempre que a mensagem de verdade se apresente às almas com especial poder, Satanás suscita seus instrumentos para disputarem sobre qualquer ponto de sobremenos importância. Procura assim desviar a atenção do verdadeiro assunto. Quando quer que se comece uma boa obra, há pessoas prontas a suscitar discussões sobre formas e detalhes de técnicas para desviar as mentes das realidades vivas. E aqui um ponto importante, Muitas vezes a ideia e a intenção parece ser muito boa. Estamos fazendo uma obra, estamos fazendo um evangelismo, estamos levando avante a obra de Deus, estamos levando avante a mensagem de Deus, estamos preocupados. Essa luz me incomoda um pouco, porque parece que atrapalha. Muitas vezes estamos fazendo assim a vontade de Deus, estamos levando o evangelho e aí sempre aparece um ou outro sendo usado como instrumento de Satanás para falar, não, a gente precisa fazer dessa forma, por causa disso, por causa disso, por causa disso, cheio de técnicas, cheio de coisas, cheio de fato, coisas que só atrapalham. Em uns vídeos aqui do canal, teve alguns irmãos que vieram comentar, irmão, mas você está errado, você está afastando as pessoas porque você escreveu o título do vídeo errado. Você escreveu
da forma errada e a forma certa é essa. E quando você escreve da forma errada, você afasta pessoas, porque as pessoas entendem que você não conhece do assunto, que você não entende nada e você é apenas um burro. Não foi a palavra burro, mas era isso que quis entender. Mas quando na verdade eu apenas copiei a pergunta da pessoa e colei no título, justamente porque a pessoa passa a compreender melhor. Quando você fala a linguagem da pessoa, você compreende melhor. E muitas vezes as técnicas, vamos dizer assim, o falar certo seria o mais adequado, mas afastaria as pessoas porque elas não se identificam. E quando você faz principalmente um vídeo respondendo uma pessoa, é mais importante com que você fale a linguagem daquela pessoa, para que ela te compreenda, não começar a falar com termos técnicos e linguagem rebuscada, falar a língua dos advogados e juízes, que é muito difícil. Eu já tive a oportunidade de ler alguns processos, é muito difícil, você tem que ler umas 3, 4 vezes, e ainda assim, às vezes você fica com dúvida do que ele quis dizer. Então, devemos, eu e você, buscar, sim, levar a mensagem, sem nos preocupar tanto com os detalhes técnicos e as técnicas e coisas desse tipo que as pessoas vão suscitar, às vezes até querendo melhor, mas colocando mais impeditivos, em vez de olharmos para aquilo que é importante para a obra, em levar a mensagem, em alcançar pessoas, ficamos olhando para técnicas e argumentações e coisas do tipo que acabam mais afastando as pessoas do que trazendo as pessoas para perto. Devemos, eu e você, tomar cuidado com isso. Quando estamos fazendo a obra, estamos levando avante, estamos dando resultado, estamos vendo o resultado, pessoas podem vir com essas técnicas, com essas coisas, suscitando discussões que não são importantes para levar a mensagem. Eu e você devemos tomar cuidado com isso. Jesus não fez tentativa alguma para justificar a si ou aos discípulos. Não se referiu às acusações que lhes eram feitas, mas começou a mostrar o espírito que movia esses ardosos defensores de ritos humanos. Eu e você devemos tomar cuidado ao entrar em discussões e usar a técnica de Cristo para o fazer. Jesus não fez nenhuma tentativa para tentar justificar a si ou aos discípulos. Não se referiu às acusações que lhes eram feitas, mas começou a mostrar o espírito que movia esses ardosos defensores dos ritos humanos. Ao sermos atacados, por qualquer que seja o motivo, devemos buscar entender qual é o espírito que está movendo essas pessoas. É um espírito de crítica, é um espírito de contenda, é um espírito de orgulho, de vaidade, de que eu quero ser melhor, ou que eu sei melhor, ou eu conheço as coisas melhor que você, ou eu sei mais, eu tenho mais anos de igreja. Quantas vezes você já não viu? Eu nasci na igreja, eu tenho 50 anos de igreja, eu já fui ancião trocentos anos, eu já fui tesoureiro, eu já fui isso, eu já fui aquilo. Devemos identificar qual é o espírito que está movendo essas pessoas. Muitas vezes há sim verdades ali, há conceitos, há ideias que devemos sim aproveitar, mas muitas vezes as pessoas só estão movendo pelo espírito de crítica, pela vontade de se sobressair, pela vontade de se fazer melhor. Infelizmente as pessoas são movidas pelo ego e vaidade hoje em dia, e devemos tomar cuidado com isso. Ponham de parte o quinto mandamento como sendo de nenhuma importância. O quinto mandamento, honra o teu pai e tua mãe. Mas eram por demais exatos em executar as tradições dos anciãos, ou seja, as tradições acima da lei de Deus. Eu e você devemos tomar cuidado para que as tradições, as coisas, os dogmas, as ideias de algumas pessoas sejam mais importantes do que a lei de Deus. Ensinavam ao povo que a dedicação de sua propriedade ao templo era um dever mais sagrado do que o próprio sustento dos pais, e que, por maior que fosse a necessidade, seria sacrilégio dar ao pai e à mãe qualquer parte que fora assim consagrado. Um filho desobediente só tinha que proferir a palavra corba acerca de seus bens, dedicando-os assim a Deus,
e podê-los ia conservar enquanto vivessem, e por sua morte ficariam pertencendo ao serviço do templo. Estava assim tanto em vida como na morte, na liberdade de desonrar e prejudicar os pais sob a capa de pretendida devoção a Deus. Então, para eles desonrarem, para eles colocarem o eu, para eles colocarem as suas vaidades à frente dos pais, eles fingiam, colocavam essa capa de santidade, falando, não, mas eu dediquei a Deus e por isso que eu estou agindo dessa forma. Quando na verdade eles só estavam sendo egoístas e avarentos. Eu e você devemos tomar cuidado para que não coloquemos algumas coisas à frente de Deus, colocando como se fosse para Deus. Esse é um dos maiores enganos. Achar que estou fazendo as coisas para Deus, dizer que estou fazendo as coisas para Deus, mas na verdade é para o meu próprio eu, para a minha própria vaidade. Eu faço aquilo que eu quero e coloco a capa dizendo, estou fazendo isso para Deus. Nunca por palavra ou ato diminuiu Jesus a obrigação do homem de apresentar dádivas e ofertas a Deus. Jesus não estava falando que não devemos ofertar, que não devemos ajudar a causa de Deus, nada disso. Fora Cristo que dera todas as instruções da lei quanto a dízimos e ofertas, quando na terra louvou a mulher pobre que deu o tesouro no templo, deu ao tesouro do templo tudo o que tinha. Mas o aparente zelo dos sacerdotes e rabis era um fingimento para cobertar seu desejo de se engrandecer. O povo era enganado por eles e estava suportando pesados encargos que Deus não os impusera. Então, muitas vezes, a igreja, os líderes religiosos, colocando cargas demais sobre o povo que não era desígnio de Deus. A gente já falou aqui da questão do sábado, o quão fardo era um sábado para os judeus, porque os líderes religiosos colocavam uma carga em cima do sábado que não era, de fato, desígnio do sábado. Uma irmã perguntou num dos vídeos recentes se é permitido cozinhar no sábado. Muitas vezes colocamos cargas que não está. É permitido cozinhar no sábado? É importante que eu e você façamos a preparação para o sábado antes do sábado. Para que eu e você não fiquemos gastando tempo na cozinha no sábado. É importante. Mas aí você sabe de uma irmã da igreja, um irmão da igreja que está doente, está acamado. É um irmão sozinho. E ele está lá no sábado. E aí você pensa, talvez aquele irmão não tenha o que comer no sábado. E você não fez o suficiente para dar a outras pessoas no sábado. Você vai à cozinha, faz uma marmita, faz uma comida para o irmão e leva até ele, ou vai até a casa dele, ajuda, vai à casa dele, que ele não está podendo, faz a comida na casa dele. Isso é pecado no sábado? Isso é errado no sábado? É errado fazer o bem no sábado? É errado fazer o bem em qualquer outro dia? É esses fardos que são colocados sobre a lei de Deus, colocando as tradições e dogmas acima do que a lei de Deus. Eu e você devemos ter a ciência de que devemos sim nos preparar para o sábado e qualquer outra coisa referente à lei de Deus. Eu e você devemos estar preparados quando vamos fazer um jejum, para não ficar triste, sofrendo. Ai, Senhor, estou fazendo um jejum aqui. Não, o jejum não deve ser algo sofrido, deve ser um deleite, deve ser um prazer estar jejuando para Deus. Estar em oração deve ser um momento confortável, um momento agradável, um momento que você gostaria de passar horas e horas orando, abrindo o coração a Deus. Mas há pessoas que querem sair correndo da oração, então colocam de joelhos de um jeito que ela não consegue ficar nem um minuto de joelhos. É importante estar de joelhos? Sim, um sacrifício voluntário. É importante orar de joelhos. Ficar 1 hora orando de joelhos, eu não sei se vai fazer bem, porque aí você começa a prejudicar até o próprio físico. Enfim, estou me demorando um pouco mais nisso, mas acho que é importante. Devemos ter a consciência de que devemos fazer toda a lei de Deus. Devemos fazer sacrifícios voluntários a Deus. Sim, devemos nos preocupar em sempre fazer o bem. A lei de Deus é amor. Deus é amor.
Se algo vai contra o amor, então está errado. Se eu coloco algum dogma, alguma tradição que fica acima do amor, está errado. Dedicar os meus bens a Deus, misericórdia, e começar a prejudicar os meus pais por conta disso, está errado. Cadê o amor nisso? Uma capa de santidade que não é santidade. Devemos buscar a santidade? Sim. Devemos buscar ser santo? Sim. Devemos buscar a purificação todos os dias. Devemos buscar que Cristo viva em mim, faça toda a obra necessária em mim, que eu abandone tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é mal e viva o caráter de Cristo, que Cristo vive em mim. Devo buscar isso? Sim. Mas quando eu começo a colocar tradições e outras coisas, buscando isso por mim mesmo, achando que eu estou santo fazendo as coisas, sendo que sou o eu agindo, então eu estou errado, estou vivendo uma falsa santidade. Os próprios discípulos de Cristo não estavam libertos dessas tradições, eles entendiam que isso deveria ser feito inteiramente, ou seja, eles não estavam inteiramente libertos. Em algumas partes eles ainda se prendiam a isso. Do jugo sobre eles posto pelos preceitos herdados e pela autoridade dos rabinos, manifestando agora o verdadeiro espírito desses rabis, buscava a Cristo libertar da escravidão da tradição todos quantos na verdade desejavam servir a Deus. Há um antagonismo, servir as tradições ou servir a Deus. Não há como fazer igual. E muitas vezes, quando a gente fala principalmente das tradições, logo já vem pra gente a guarda do sábado, porque a igreja romana já deixou determinado, decretado, que o dia santo é o domingo, porque é uma tradição da igreja, a tradição acima da lei de Deus. E quando a tradição está acima da lei de Deus, a tradição está errada. A lei de Deus está acima de tudo. Hipócritas, disse ele, dirigindo-se aos espias, os fariseus, que sempre estavam ali tentando colocar críticas e suscitar o povo contra ele, contra Cristo. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens, as tradições humanas acima da lei de Deus. Os homens querendo tomar o lugar de Deus. Isso acontece desde o princípio da história e está acontecendo ainda nos nossos dias. Cabe a mim e a você entendermos que o ser humano, as tradições, nada deve estar acima de Deus, nada deve estar acima da lei de Deus. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo o sistema farisaico. Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis se estavam colocando acima de Deus. Não é o espírito de Lúcifer? Subirei e exaltarei meu trono acima de Deus, acima do trono de Deus. Exatamente o mesmo preceito quando eu e você queremos colocar regras e mais regras em cima da lei de Deus, colocando as nossas regras acima da lei de Deus, como os rabis faziam, como ainda fazem assim hoje muitos no mundo religioso. Assim eu e você devemos tomar cuidado para não fazer e cuidado para não absorver isso a nós e assim praticar isso, a lei dos homens acima da lei de Deus. Ao povo e depois mais plenamente aos discípulos, Jesus explicou que a contaminação não procede do exterior, mas do interior. Pureza e impureza pertencem à alma. É um mau hábito, a palavra ou um pensamento mau. A transgressão da lei de Deus não a negligencia de cerimônias externas criadas pelos homens, o que contamina. O que contamina é o que vem de dentro, é o meu interior, é o meu pensamento, os meus atos, minhas atitudes. É isso que me contamina. O meu mal está enraizado dentro de mim e apenas permitindo que Cristo viva em mim, esse mal pode sair de dentro de mim. E aqui, novamente, eu retorno àquilo que eu falei já há um tempo atrás, quando a gente vem refletindo sobre isso. O mau ato, a palavra, o pensamento mau. Tenho certeza
que você já ouviu dentro da igreja, que você não pode controlar os seus pensamentos. E vez ou outra vai vir um pensamento mau, mas você não pode deixar que ele se crie na sua cabeça. Tem que deixar ele ir embora. Eu e você, quando permitimos que Cristo vive em nós, quando o Espírito Santo de fato foi derramado sobre nós, imprimiu o caráter de Cristo em nós, não vai vir pensamento mau sobre as nossas cabeças. Se ainda vem um pensamento mau sobre as suas cabeças, é o motivo de dobrar os joelhos e orar, clamando a Deus pelo derramamento do Espírito, para que Cristo viva em mim e em ti, para que esses pensamentos maus não venham, porque esse pensamento mau é um ato que me leva ao pecado, é um ato que me contamina. Se eu e você devemos buscar a purificação, devemos não ter pensamentos maus, não falar palavras maus, não ter atos maus. Em consequência, a gente veio do maior para o menor, né? Um ato, uma palavra, um pensamento. Mas começa tudo no pensamento. O ato mau já contaminou a alma no pensamento. Depois ele se torna uma palavra, depois ele se torna um ato. O mal já vem no pensamento, né? A mancha no caráter já vem no pensamento. Vamos pular aqui, alguns estavam quase terminando, mas já estamos em 20 minutos. Vamos pular só os últimos dois que eu acho que é importante. Em lugar da autoridade dos chamados pais da igreja, Deus nos pede aceitar a palavra do Pai eterno, o Senhor do céu e da terra. Aí somente se encontra a verdade sem mistura de erro. A verdade é, esqueça o que os pastores dizem, o que os anciãos dizem, o que os líderes dizem, o que a igreja diz, e apegue-se no que a palavra diz. O que a palavra diz? Isaías nos ensina como estudar, Isaías 28:10, preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eu vou pegando os textos da Bíblia e vou comparando e vou começando a montar o quebra-cabeça para compreender qual é a vontade de Deus. E assim eu a faço na minha vida. Não o que os líderes dizem, não o que os pastores dizem, mas o que a palavra de Deus me diz. Todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da igreja ou a tradição dos pais, atendem à advertência envolvida nas palavras de Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui um ponto importante. Os costumes da igreja ou a tradição dos pais, muitas vezes, eu e você nascemos em uma igreja. Não foi o meu caso. Mas muitas vezes você pode ter nascido em uma igreja, seus pais estão ali desde sempre. Você conheceu a palavra, agora você buscou estudar e compreendeu algumas verdades que a igreja não diz, que pelas tradições da igreja aquilo não é aceito. Mas você acaba seguindo a igreja porque os seus pais estavam ali, os seus avós estavam ali, você nasceu ali, todo mundo te conhece ali. Em vão me adoram aqueles que não abandonam as suas tradições, seja da igreja, seja da família, para seguir toda a vontade de Deus. Em vão estão adorando a Deus, estão colocando os preceitos de homens acima da vontade de Deus. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você leu o capítulo completo ou em algum trecho que a gente leu aqui, se quer comentar, fazer alguma análise melhor para a gente estudar, conversar, deixa nos comentários. Se tem os seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a distinguirmos o que vem de Ti, qual é a Tua Palavra, qual é a Tua vontade, daquelas que são as tradições da igreja, dos líderes, dos nossos pais, que possamos, Senhor, sempre colocar a Ti em primeiro lugar, compreender e aplicar toda a Tua Palavra, toda a Tua vontade em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.